Bom dia. Setembro é um mês de prevenção e conscientização ao suicídio. Muitas pessoas falam que é o mês do suicídio. Eu repreendo essa fala em nome de Jesus. É um mês de prevenção e conscientização. E eu queria trazer aqui nesse momento um servo de Deus que por um momento ali passou por um período de depressão. O nome dele é Elias. E essa história está ilustrada no livro de 1 Reis, no capítulo 19. E eu vou ler com vocês o versículo 3 e vou me estender aí um pouquinho. Fala o seguinte: Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de gesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Mais uma vez Elias ainda estava ali com aquele sentimento. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aí, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente passa por períodos assim. Eu mesmo, se eu for contar aqui a minha história, existe algum período assim, e não é uma coisa boa, né? De se dizer, né? Mas infelizmente eu também passei por depressão. E a gente tem que, o mais difícil que seja, né? Tentar sair daquela situação. Elias, ele estava ali, já jogado. E olha que Elias, ele era um profeta e ele tinha feito cair fogo do céu. Ele orou ao Senhor e falou: Senhor, se o Senhor é Senhor de Israel, então consome todo esse holocausto aqui. E aí Deus mandou fogo do céu para poder consumir tudo aquela oferta ali que tinha preparado para ele. Elias tinha acabado de desbaratinar ali uma farsa que havia, que os profetas de Baal eram os profetas de Israel, e na realidade não era. E Elias mostrou ali para todo aquele povo o que estava acontecendo era errado. E aí, diante de uma palavra, Elias acaba se afundando. Muitas vezes também o que acontece com a gente, por a gente entrar nesse estado, né, de depressão, são as lutas diárias. Às vezes a gente está lutando, às vezes a gente está lutando, e muitas vezes não vemos ninguém ao nosso lado. E aí a gente faz o que? A gente sucumbe, a gente acaba se deixando levar por aquela situação. E quando a gente entra nesse vazio, né, nessa situação que a gente olha para um lado, olha para o outro, a gente não vê ninguém, por mais que tenham muitas pessoas ao nosso lado, a gente não consegue enxergar uma pessoa que nos dará a mão. Mas nessa manhã eu quero dizer para você: Deus é aquele que estende a mão para você. Jesus, ele já morreu na cruz pelas nossas dores, pelas nossas aflições, pelas nossas enfermidades. É claro que às vezes uma palavra minha não vai mudar nada, mas Jesus, ele pode. Jesus, ele pode mudar toda a situação que está acontecendo na nossa vida. Jesus, ele pode mudar toda a nossa história. Eu me lembro que em um determinado momento assim da minha vida, né, eu estava grávida e eu olhava para um lado,
olhava para o outro e eu não conseguia enxergar uma saída. Como que eu ia lidar com toda aquela situação? E o tempo foi passando e eu cada vez mais triste, ninguém sabia. Muitas pessoas estavam comigo, mas não sabiam o que estava acontecendo. E aí a minha filha nasceu, eu tive depressão pós-partos e foi assim uma coisa horrível, foi uma coisa horrorosa. E eu me lembro que nessa época eu estava afastada do Senhor, eu estava afastada do caminho de Deus, sabe, aquela comunhão que eu tinha com Cristo eu não estava tendo. E uma palavra veio no meu coração e falou: é momento de voltar. Está na hora de você voltar. E foi aí que eu caí em mim. Eu falei: não, o que eu estou fazendo da minha vida? É claro, é o melhor caminho. E aí a passos assim bem difícil, né? Porque quando a gente está nessa situação, a gente só quer ficar ali. E aí eu fui caminhando. Todos os meus pensamentos, aqueles pensamentos de destruição, de ruínas, foram caindo por terra. E Jesus, ele foi me consolando. Jesus, ele foi me mostrando possibilidades. E eu me lembro que uma das minhas orações era: Senhor, ajuda a amar a minha filha como eu amo as minhas outras filhas. E ainda é difícil falar isso. Mas eu quero dizer para você que nada do que você está passando é difícil, é impossível para Deus. Quando você olha para o lado e você não enxerga nada, você olha para o outro, não enxerga nada, olha para baixo, nada, olha para cima e nada. Deus está falando hoje para você: apenas continue caminhando. Essa nebulosidade, essa neblina, essa falta de visão, né, que a gente não enxerga. Por mais que a gente consiga enxergar, não conseguimos ver nada. Deus está falando: logo ali na frente eu vou te mostrar. Não desanima, não desista. Coma, se alimente e continue. Porque o alimento que eu te dou, ele é para uma caminhada longa. Quando Jesus, ele planejou a gente, antes mesmo de existirmos, ele tinha um plano para nós. E qual que é? Você já sabe qual é o plano que Deus tem para você? Vamos em busca. Deus, ele sempre vai buscar o melhor. Deus, ele sempre vai em busca. Deus, ele sempre vai mostrar, né, para nós o melhor que ele tem, para que possamos buscar, para que a gente venha se alimentar mesmo. Qual que é o sentido da sua vida? Você precisa hoje parar e pensar. Aí mesmo onde você está, nesse lugar escuro, nesse lugar sombrio, que eu também já estive um dia. E eu perguntava para Deus: o que o Senhor quer de mim, Senhor? O que o Senhor quer da minha vida? E Deus falou: eu quero que você venha para mim. Eu quero que você retorne. Eu quero que você faça a conversão, porque aonde você está indo vai te machucar muito mais. E hoje ele fala para você: caminhe, mas faça a conversão e retorne. Ouça a minha palavra, coma, se alimente. Quem são as pessoas que te ameaçam? É a sua mente? É a sua conscientização? É a sua consciência, né, que está falando isso? O nosso cérebro, ele nos engana. O nosso cérebro, ele nos engana muito. E a tendência dele é sempre olhar as coisas ruins que estão acontecendo e não as coisas boas que estão acontecendo. Mas quando a gente está aí nesse buraco, né, nesse lugar escuro e sombrio, neste quartinho onde só você está, aí é que ele age mesmo, aí é que o nosso cérebro age mesmo, para que a gente pense apenas em coisas ruins, em coisas que não vão nos tirar deste lugar. A palavra de hoje também para você é que haja uma metanoia na sua mente. Jesus, ele te ama. Jesus, ele morreu na cruz.
para dar a vida por mim e por você. Jesus já levou sobre si todas as dores e as enfermidades. Dora, mas você não sabe o que eu passei. Você não sabe a situação em que eu estou. E de fato eu não sei. Eu não sei mesmo. Mas há necessidade de buscar uma frestinha aí neste lugar onde você está. Uma frestinha de luz. Peça a Deus, Ele vai te mostrar. Fala, Deus, como eu faço para começar os primeiros passos? Ou como eu faço para caminhar em direção a Ti, em direção a sair deste lugar? Se você olhar é alto para sair, se você olhar o caminho é longo para caminhar e você está fraco, eu sei, mas Deus pega na sua mão. O que Deus quer é que você dê o primeiro passo. Quando você dá o primeiro passo, Deus fala, agora eu consigo caminhar com Ele. Agora eu consigo fazer com que Ele saia daí. Jesus, Ele não vai fazer nada se você não quiser. Clame a Ele. Clame a Ele no dia de hoje. Fala, Deus, me ajuda, eu não tenho força. Ajuda-me neste momento de aflição. Ajuda-me a sair deste lugar. E não adianta, muitas vezes, a gente... Não estou falando todas as vezes. Estou falando muitas vezes. A gente ficar tomando medicação. Apenas a medicação não vai te tirar daí. A medicação ela é necessária sim. Porque existem momentos que são elas que vai nos impulsionar a estar ali caminhando. Mas quando você toma medicação e você tem o Salvador ali te conduzindo, Redarabarandialamarash, Herialabaras, Oreshirinaramararandialabarash, Herilabarandialamanasseracharabas. Deus, Oriamash. Quantas pessoas estão sofrendo agora, Senhor? Oh, meu Deus, que o Senhor, Ele possa te alcançar, Ele possa te dar vida. Quando Jesus morreu na cruz, foi exatamente para nos dar vida, para tirar todo julgamento, toda acusação, que hoje você se torne uma nova pessoa, que hoje você possa buscar aprovação em Cristo Jesus, porque é Ele sim que nos aprova todos os dias. Que tudo aquilo que é pesado para você carregar, Jesus hoje diz, deixe aos meus pés, porque eu tenho algo melhor para te entregar. Creia nesta palavra, em nome de Jesus, creia. Eu vou orar por você agora. Senhor Jesus, coloco diante de Ti, Senhor Jesus, todas as pessoas que estão vendo este vídeo, grandioso Deus. Que o Senhor toque no coração delas. Apenas um toque Teu, apenas um toque Teu é o suficiente para essa pessoa sair desse quarto escuro, sair deste lugar, deste buraco. Destampa, Senhor, os ouvidos, destrava os ouvidos, grandioso Deus, para que possa ouvir, grandioso Deus, aquilo que o Senhor tem falado, Senhor. Ainda quando éramos, Senhor Jesus, massa informe, o Senhor já tinha planos para nós. Que essa pessoa ela possa se levantar e dizer, eis-me aqui. Que essa pessoa possa te aceitar como único e suficiente Salvador. Que a tua graça, Senhor Jesus, baste, papai querido, para que eles saiam, grandioso Deus, deste lugar, grandioso Deus de aflição. Papai querido, apenas um toque Teu, Senhor. Apenas um toque Teu, Senhor. Oh Deus, eu sei que o Senhor quer curar todos.
Seja da mente, grandioso Deus da alma. Seja o corpo, grandioso Deus. Eu sei que o Senhor é vida, que o Senhor é saúde, que o Senhor é paz, é tranquilidade. E que essa pessoa sinta, grandioso Deus, a tua presença. Louvado seja o teu nome santo e poderoso. Aleluia. Eu queria ainda convidar você a respirar bem fundo. Não tem nada mais precioso do que a respiração de Deus, o ar de Deus. Quando Ele nos fez, Ele soprou dentro de nós o fôlego de vida. Ele soprou dentro de nós o ar que respiramos. Então, feche os olhos e respira comigo. Respira pelo nariz e expire pela boca 3 vezes, para que a vida possa entrar, impregnar dentro de você. E você consiga sair deste lugar e saia apaixonado. Ainda que não seja no dia de hoje, mas isso vai acontecer gradativamente. Vamos lá? Fechem os olhos. E expire pelo nariz e expire pela boca. Novamente. Puxe o ar. Graças a Deus. Jesus é vida. Jesus é a única saída. É Ele que nos dá o livramento. Podemos ficar, 7 dias sem comida? Podemos. Podemos ficar uns 2 dias aí sem água? Podemos. Mas não conseguimos ficar sem respirar 1 minuto. 1 minuto já é o suficiente, né? 3 minutos, vai. A gente não consegue ficar sem respirar. E Deus, Ele nos deu o fôlego de vida para que pudéssemos viver, para que pudéssemos exalar a vida, para que pudéssemos estar pregando a palavra dEle, falando dEle, levando a palavra dEle aonde quer que fôssemos. Se esse vídeo foi edificante para você, me avise e faça isso a outras pessoas. Deus abençoe a vida de vocês. Um dia maravilhoso e que a presença de Cristo possa ser com todos. Em nome de Jesus. Amém.